Ele pensou que estava colocando um homem negro em seu lugar. Ele não tinha ideia de que estava apontando uma arma para o mais poderoso juiz do estado. Em uma manhã ensolarada de sábado, o policial Lucas Romero, conhecido por atitudes racistas, assediou, ameaçou e prendeu um homem negro apenas por caminhar em seu próprio quintal. Zombou da elegante camisa de seda que o homem usava, tratando-o como um intruso em sua própria casa e humilhando-o na frente de novos vizinhos. Ele desfilou como se fosse um criminoso, um invasor a ser usado como exemplo, uma vítima sem poder de reagir. Mas o policial nunca percebeu quem estava algemando. Antes desse dia, o juiz Elias Costa presidia a mais alta corte do estado. Um homem cuja vida inteira foi dedicada à lei que Romero estava prestes a profanar. Lucas pensou que estava intimidando outro cidadão. Na verdade, ele estava decretando, sem saber, o próprio veredicto sobre sua liberdade. O sol de sábado derramava um ouro líquido sobre os gramados perfeitamente cuidados da Rua Carvalho. Era uma rua onde o silêncio era quase uma lei, quebrado apenas pelo zumbido dos cortadores automáticos e pelas risadas distantes das crianças brincando em quintais impecáveis. Este era o reino do oficial Lucas Romero. Por 15 anos ele patrulhou aquelas ruas, acreditando ser mais do que um policial, um guardião de um estilo de vida tranquilo, ordenado e, acima de tudo, branco. Então, quando viu o homem parado no pátio da antiga casa de Sr. Almeida, a visão o chocou como uma nota discordante em uma sinfonia perfeita. O homem era negro, alto, imponente, com mechas prateadas nas têmporas que falavam mais de sabedoria que de idade. Vestia uma camisa de seda creme, ricamente bordada com flores carmesim que reluziam sob o sol. Um luxo de confiança e tranquilidade. Uma aparência que Lucas associava a diplomatas ou estrelas de cinema, não a alguém parado em seu quintal. A casa de Almeida havia sido vendida na semana anterior, e Romero prendeu a respiração, esperando que o homem não fosse o novo proprietário. Agora seus piores temores se confirmavam. Ele freou bruscamente sua viatura, um movimento agressivo e desnecessário em uma rua vazia. O juiz Elias Costa admirava o bordo japonês que acabara de plantar. O tom profundo de suas folhas combinava perfeitamente com o carmesim de sua camisa. Um homem que apreciava detalhes, seja nos meandros da lei ou na estética de seu jardim. Depois de anos lutando em instituições que não foram feitas para ele, finalmente conquistara a cadeira na Suprema Corte e a paz de uma rua silenciosa. Quando a porta do carro bateu, ele se virou, sua expressão serena mudando para a observação neutra. "Bom dia, policial", disse Lucas Romero, seco e sem calor. Mão sobre a arma no coldre, um gesto de ameaça silenciosa. "Posso ajudar em algo?", respondeu Elias com um sorriso educado e calmo, apenas aproveitando a manhã. A voz de Elias era barítono, cada palavra medida, como se tivesse o hábito de ser ouvido. Lucas observou a camisa de seda, um sorriso de escárnio surgindo. "Camisa elegante para jardinagem? É o novo jardineiro?", insinuou, tentando diminuir o homem à sua frente. Elias não vacilou. "Não, sou o novo dono", respondeu com a postura relaxada, mas firme, típica de quem conhecia o mundo e suas injustiças. Lucas soltou uma risada incrédula. "Certo, e eu sou o presidente. Mostre a identidade então." "Policial, estou sozinho na propriedade e não cometo nenhuma atividade ilegal. Não preciso me identificar", disse Elias, com a autoridade de quem sabe o próprio valor e a lei. Essa calma irritou Lucas ainda mais. Um desafio para sua autoridade, uma rejeição às regras tácitas do que ele considerava seu território. "Então", avançou Lucas, invadindo o espaço pessoal de Elias. O cheiro de café velho e agressividade emanava dele. "É advogado ou algo assim? Acha que é esperto? Aqui funciona assim. Alguém fora do lugar mostra a identidade. É a lei." "Você está enganado, policial.
disse Elias, mantendo a calma. E agradeceria se abaixasse a voz. Do outro lado da rua, vizinhos observavam a tensão. Dona Marina, de número 42, espiava pelas cortinas. Uma jovem mãe, Carla, conduzia seu filho pequeno para longe da janela, coração disparado. Todos viram o conflito, mas ninguém viu um simples homem cuidando de seu quintal. Viram apenas a interrupção de uma manhã pacífica. A mão de Lucas apertou a arma. Última chance, mostre identificação, rosnou. Você não tem base legal para exigir isso, respondeu Elias, firme, coluna ereta. O coldre foi aberto com um estalo alto, ecoando na rua silenciosa. Mas Elias permaneceu calmo, uma máscara de serenidade diante do ódio injustificado. Ele enfrentou inimigos bem mais perigosos, políticos e injustiças sistêmicas, e não seria quebrado por um policial irado. Oficial Romero, disse, lendo o crachá do homem. Sacar a arma agora seria um erro. Não há ameaça aqui. Eu decido o que é ameaça, respondeu Lucas avançando, sua sombra caindo sobre as flores bordadas na camisa de Elias. E um cara como você, em um lugar como este, desafiando a lei, é ameaça à ordem. Elias não era mais apenas Elias Costa. Ele era um símbolo do que Lucas temia e ressentia. Dignidade, autoridade, justiça. Carla observava horrorizada, tentando registrar tudo no celular, enquanto Lucas avançava novamente. Identidade no chão agora, gritou o policial. Você não tem base legal para isso, respondeu Elias inabalável. O confronto se mantinha, mas a verdade era clara. O homem à frente de Lucas Romero não era apenas um cidadão comum. Ele era a lei, a autoridade e a justiça personificadas. A rejeição de sua autoridade fez a raiva de Romero transbordar, eclipsando razão, treinamento e a lei que jurou defender. Com uma velocidade chocante, ele sacou sua arma de serviço. O aço preto da Glock brilhava ameaçadoramente sob a luz forte do sol. Não apenas apontou. Ele fechou a distância restante, pressionando o cano diretamente contra a têmpora de Elias. O mundo pareceu parar. O zumbido dos cortadores de grama desapareceu. Os pássaros silenciaram. A pressão fria contra a pele de Elias era um fato brutal e inegável. Um movimento de dedo, um espasmo da raiva ignorante de Romero, poderia extinguir 57 anos de vida, luta e jurisprudência no gramado suburbano. Elias podia sentir a respiração quente e com cheiro de café amargo do policial em sua bochecha. Via os capilares estourados nos olhos de Romero. O tremor de adrenalina em sua mão. Mas medo era um luxo que Elias Costa nunca permitiu a si mesmo. Em seu lugar, havia uma raiva fria e esclarecedora, tão pura e dura como diamante. Ele não vacilou, não implorou, não piscou. Ele encontrou o olhar furioso de Romero refletido em seus próprios óculos de sol, que o policial não se preocupou em retirar. Elias não era mais apenas uma vítima, era uma testemunha. Catalogava cada detalhe para o acerto de contas futuro. O ângulo preciso da arma, a saliva nos lábios de Romero, o silêncio cúmplice das casas ao redor. Agora sabe quem manda? Sibilou Romero, pressionando ainda mais o cano contra o crânio de Elias. Eu sou a lei aqui. Você entende? Posso acabar com você agora mesmo. Seria justo. Temo pela minha vida. É tudo o que preciso. Ele se apresentava, não apenas para Elias, mas para o público invisível atrás das janelas. Mostrava seu poder, reafirmando a velha ordem. Precisava ensinar uma lição. Que camisa de seda e casa grande não significavam nada. A voz de Elias, quando chegou, foi impossível de abalar. Calma. Quase um sussurro que cortou o discurso de Romero como bisturi de cirurgião. Você vai se arrepender disso pelo resto da vida. Não era ameaça, mas declaração de fato. Profecia. A certeza silenciosa no tom momentaneamente enervou Romero, que esperava medo, súplica ou desespero. Ele não esperava essa compostura judicial.
Por uma fração de segundo, um lampejo de dúvida cruzou seu rosto. Quem era esse homem? Mas a dúvida desapareceu, engolida pelo orgulho. Ele não podia recuar agora. Havia uma plateia. Arrepende-se disso? Riu Romero, áspero e feio. Estou apenas começando. Ele afastou a arma da cabeça de Elias, mas apenas para libertar a outra mão. Mãos para trás! Você está preso por resistir a um oficial. O aço frio da arma foi substituído pelo aço frio das algemas. O mundo voltou. O chilrear dos pássaros, o som distante de um carro, a sufocante realidade da humilhação. Quando o metal se fechou em torno dos pulsos de Elias, juiz da Suprema Corte do Estado, ele olhou além de seu algoz para as casas silenciosas da Rua Carvalho. Viu cortinas tremendo, figuras sombreadas, e sabia que a maior arma de Romero não era a Glock, mas o silêncio dos vizinhos. O clique metálico das algemas ecoou pelo gramado imaculado, um som de finalidade. Romero puxou os braços de Elias para trás com força desnecessária, esticando a seda da camisa nas costuras. A dor era intensa, mas a humilhação mais profunda. Ser amarrado como um criminoso em sua própria propriedade, sob os olhos atentos de uma comunidade silenciosa, queimava mais que qualquer agressão física. Você não é tão arrogante agora, né? Zombou Romero, rosto vermelho de triunfo, empurrando Elias para a frente até cambalear em direção à viatura. Vamos dar uma voltinha. Que todos vejam o lixo que estou levando para fora. Cada passo de Romero na grama, cada estalo do cascalho na entrada era performático. Elias manteve a cabeça erguida, expressão impassível, mas dentro dele, raiva reprimida se transformava em foco absoluto. Ele suportaria tudo, absorveria cada desprezo, cada momento de degradação, transformando em combustível. Justiça, sabia Elias, não era conceito abstrato. Era forjada em momentos como este. Do outro lado da rua, o telefone de Carla ainda gravava. Suas mãos tremiam, mas mantinha a lente firme, capturando todo o espetáculo. A postura presunçosa de Romero, o andar digno, mas contido de Elias, o branco estéril e azul da viatura esperando como uma gaiola. Ela deu zoom, registrando o bordado carmesim da camisa, agora amarrotado. Símbolo da beleza sendo profanada. Romero empurrou Elias contra a lateral do carro, movimentos rudes e performáticos. Cuidado com a cabeça! Zombou antes de bater a cabeça de Elias contra o batente da porta, enquanto o forçava para o banco de trás. A dor explodiu atrás dos olhos de Elias, um flash branco ofuscante. Ele conteve um gemido, sentindo o gosto de sangue onde o lábio rachou. A porta bateu com um baque ensurdecedor, prendendo-o na escuridão apertada e com cheiro de plástico do banco de trás. Através do vidro reforçado, o mundo, o exterior, parecia distorcido, como se um sonho se transformasse em pesadelo. Elias viu Romero voltando com passos arrogantes para o lado do motorista, parando para trocar um aceno de cumplicidade com o senhor. Duarte, que observava da varanda braços cruzados e expressão sombria de satisfação. A cumplicidade não estava mais escondida atrás das cortinas, estava exposta. Quando Romero ligou o motor, o rádio estalou e ganhou vida. Central, aqui é a unidade 7. Tem um homem sob custódia. Homem negro, suspeito de envolvimento em uma série de crimes recentes na área. Levando-o à delegacia. Era uma condenação casual, uma mentira que agora seria registrada oficialmente. Elias fechou os olhos. A série de assaltos recentes era um clichê clássico, uma desculpa geral para assediar qualquer pessoa negra encontrada em bairros predominantemente brancos. Romero não era apenas racista, era preguiçoso, confiando nos truques mais velhos e feios do livro. O carro saiu do meio-fio e Elias viu sua nova casa, símbolo de toda a sua vida de trabalho, desaparecer no horizonte. Ele viu Carla abaixar o celular, rosto pálido, e afastar-se da janela. Ela era a única visivelmente perturbada.
Os outros vizinhos pareciam apenas aliviados, como se a ordem natural tivesse sido restaurada. A viagem até a delegacia foi curta, mas Romero a fez parecer uma eternidade. Dirigia lentamente pelas ruas principais, garantindo que todos os motoristas de sábado de manhã vissem o homem negro de camisa elegante na parte de trás da viatura. Ele cantarolava uma melodia desafinada, batendo os dedos no volante. "Sabe, é uma pena", disse Romero casualmente, olhando para Elias pelo espelho retrovisor. "Uma casa bonita assim vai desvalorizar tudo. As pessoas trabalham duro para viver bem. Não querem que alguém como você se mude para cá." Elias permaneceu silencioso. Não se envolveria. Não daria a satisfação de um argumento. Cada palavra de Romero era mais um fio na teia que ele estava tecendo ao redor de si. A mente de Elias, treinada por décadas para ser um bastião de lógica e precedente, agora funcionava como um dispositivo de gravação, capturando cada procedimento ilegal, cada comentário preconceituoso, cada violação de direitos civis. Chegaram à delegacia, um prédio brutalista que cheirava a desinfetante e desespero. Romero puxou Elias para fora com a mesma rudeza teatral. Desfilou-o pelas portas da frente, passando por um sargento na recepção que nem levantou os olhos do jornal, e entrou na área de reservas. "Olhem só quem encontrei vagando pela rua Carvalho", anunciou Romero, empurrando Elias para um banco de plástico duro. "Acha que é advogado?" Elias olhou para ele e depois para suas mãos algemadas. "Isso pode ser complicado, oficial", disse, calmo. O rosto de Romero se contraiu, ainda irritado. "Tudo bem, faremos do jeito certo", disse, ignorando a calma de Elias. Um policial mais jovem, Rafael Silva, aproximou-se tocando de leve Elias para pegar sua carteira e chaves. Folheou a carteira, fez uma pausa, sobrancelhas erguidas. Abriu um estojo de couro com o selo da Suprema Corte do Estado, revelando o distintivo dourado e o cartão de identificação. Elias Costa, juiz. O jovem oficial congelou, olhou da identidade para o rosto de Elias, depois de volta para o documento. Uma onda de pânico atravessou seu semblante. Ele olhou para Romero, a boca abrindo e fechando como peixe fora d'água. Mas Romero não estava prestando atenção. Estava ocupado demais, se deliciando com seu poder. "O que tem aí, Duarte?" perguntou a Romero. "Uma arma roubada, cartão de crédito falso, alguma droga?" "Dave", murmurou Rafael trêmulo, "você precisa ver isso." "O quê?" respondeu Romero, irritado com a interrupção. Ele arrancou a carteira da mão do outro policial, viu o distintivo, leu o nome. Pela primeira vez naquela manhã, a máscara presunçosa e cruel de Romero se desfez, substituída por puro choque. Ele olhou para o homem de camisa de seda amarrotada, agora sentado com o lábio cortado, e sentiu todo o peso catastrófico do que acabara de fazer. O silêncio na área de reservas era absoluto, interrompido apenas pelo tic-tac frenético de um relógio na parede, cada segundo martelando mais um prego no caixão da carreira de Romero. A cor desapareceu de seu rosto, deixando um cinza pálido e doentio. A carteira em sua mão parecia pesar 1 tonelada. Juiz da Suprema Corte do Estado. A palavra flutuava diante de seus olhos, sem fazer sentido para o homem que ele havia arrastado como um cão. Rafael suava profusamente. "Dave, o que você fez?" gaguejou. "Meu Deus, o que você fez?" O treinamento de Romero, seus instintos, tudo gritava para recuar, pedir desculpas, desfazer o erro monumental. Mas 15 anos de intolerância e sentimento de superioridade não desapareciam assim. Orgulho, feio e teimoso, emergiu à superfície. Ele não poderia ter cometido um erro. Isso tinha que ser um truque. Jogou a carteira no balcão de reservas com desprezo. "É falsa", rosnou. "Mas claro, os criminosos estão cada vez mais espertos. Provavelmente acharam na internet." Rafael olhou para ele, boquiaberto. "Falsa, Dave. Ninguém falsifica isso. O selo, a foto." Romero gritou.
voz embargada pelo desespero e raiva, construindo um muro de mentiras na esperança de se proteger. Elias observava tudo, sentado, mãos algemadas no colo, indiferente à tempestade de pânico de Romero. A justiça estava agora girando em sua mente, fria e inexorável. Não pensava mais na própria humilhação, mas em todos os outros que se sentaram em bancos como aquele. Este, sem o poder de seu cargo para protegê-los. Aqueles cujas histórias nunca foram ouvidas, cujas prisões injustas nunca foram questionadas. Elias não buscaria apenas justiça para si mesmo, buscaria para todos eles. A comoção trouxe uma nova figura à sala. O chefe de polícia, Ricardo Mendes, era um homem grande, com o uniforme esticado sobre uma barriga imponente. Seu rosto era duro, e os olhos pequenos e astutos observavam a cena com uma indiferença treinada. Ele era o mentor de Romero, o arquiteto da cultura de intimidação e discriminação racial do departamento. "Qual é toda essa confusão, Romero?" resmungou Mendes, limpando migalhas de donut do bigode. Romero tentou recompor-se, assumindo um tom de confiança forçada. "Peguei este aqui, investigando a propriedade Carvalho na Rua Carvalho. Me deu um mundo de problemas. Olhe para isso, chefe." Empurrou a carteira de Elias em direção a Mendes. O chefe pegou a identidade, semicerrando os olhos. Um sorriso lento e malicioso se espalhou pelo seu rosto. Ele riu baixo, um som pesado e profundo. Bem, ambicioso, não é?" murmurou. "Assim como Elias Costa conseguiu enganar você, Romero." Jogou a carteira de volta ao balcão. "Ainda estamos investigando os assaltos", disse Romero aliviado. O chefe parecia apoiar sua jogada. O muro de mentiras estava reforçado. Mendes circulou Elias como um predador avaliando a presa. Olhou para a camisa de seda amarrotada, o lábio cortado e a dignidade inquebrável nos olhos do homem. "Sabe, o problema com vocês é que sempre querem ir alto demais. Poderiam dizer que são advogados, talvez médicos, mas um juiz da Suprema Corte. Achou mesmo que seríamos estúpidos a ponto de cair nessa?" Finalmente Elias falou, sua voz baixa, mas chamativa. "Chefe Mendes, gostaria de fazer uma ligação." Mendes riu alto. "Você vai ligar quando terminarmos de processá-lo. Temos muita papelada. Resistir à prisão, agressão a um oficial, posse de documento falso. Podemos ficar aqui o dia todo. Tenho direito a um telefonema ao ser levado sob custódia", disse Elias, citando o manual de procedimentos do departamento. "Esta é a lei. Lei que presumo que o senhor, como chefe de polícia, conheça." A confiança silenciosa e inabalável afetava Mendes tanto quanto havia afetado Romero. "Você está na minha casa agora, amigo. E na minha casa eu decido quando você liga." "Muito bem", disse Elias, quase com um aceno imperceptível. "Dei a chance de seguir o protocolo. A recusa foi devidamente registrada." "Então vocês vão embora?" disse Mendes, tentando manter o controle. "Não me resta escolha." Elias respirou fundo. "Este é meu pedido formal para contatar o gabinete do Procurador-Geral do Estado. Sua recusa em me permitir um telefonema, juntamente com a prisão ilegal e a agressão cometida pelo policial Romero, constitui uma grave violação dos meus direitos civis. Se continuar a obstruir, todos os agentes envolvidos, incluindo você, chefe Mendes, enfrentarão acusações federais." Ele não precisou levantar a voz. As palavras carregavam peso absoluto, a autoridade de alguém que não apenas conhecia a lei, mas a personificava. A menção de ações federais finalmente perfurou os crânios grossos de Mendes e Romero. O sorriso irônico de Mendes vacilou. Olhou para Romero, agora pálido como fantasma, depois para Elias. Pela primeira vez, uma ponta de dúvida, fria e cortante, entrou em sua mente. E se não fosse falso? E se o homem falando com tanta certeza irritante fosse exatamente quem dizia ser? As consequências eram aterrorizantes.
Um escândalo dessa magnitude não destruiria apenas carreiras, desmantelaria todo o reino corrupto deles. Dê a ele o maldito telefonema, gritou Mendes para o oficial Duarte, tentando soar no controle, como se fosse uma pequena concessão. Duarte, trêmulo, levou Elias até um telefone na parede, ainda com as mãos algemadas. Elias manobrou o receptor, não ligou para advogado nem para sua esposa. Discou um único número direto de memória. Aqui é o juiz Costa, disse ao receptor, voz calma e clara. Houve uma situação. Preciso que entre em contato com o procurador-geral Jacobs. Diga que fui detido ilegalmente pelo Departamento de Polícia de Northwood. Traga todos. Desligou o telefone. Acendera o fusível. Agora era só esperar a explosão. A atmosfera no distrito mudou, de presunção arrogante a uma tensão sufocante. Mendes e Romero estavam em um canto, sussurrando furiosamente, lançando olhares nervosos para a figura silenciosa de Elias Costa. O muro de suas mentiras antissólido agora parecia feito de areia. Eles haviam aprisionado uma força da natureza e agora sentiam a tempestade se formando no horizonte. O oficial Duarte, encarregado de vigiar Elias, não conseguia olhar diretamente para ele, sentindo o peso silencioso da justiça prestes a se manifestar. O jovem policial, Duarte, mal conseguia encarar o homem à sua frente. Ele se ocupava com papelada inútil, a caneta tremendo em sua mão. Tinha apenas 3 anos de serviço. Cheio de ideais e com um desejo genuíno de servir e proteger, aprendeu rapidamente que sobreviver no departamento de Mendes significava desviar o olhar, rir das piadas racistas e nunca questionar ordens. Agora, ele era cúmplice do possível crime do século. Elias Costa permanecia sentado no banco, símbolo de calma em meio ao pânico crescente. Ele sabia que a ligação havia sido feita, que as rodas estavam em movimento. Agora começava a parte delicada, observar. Cada gesto, cada hesitação dos policiais era registrado em sua mente de juiz. Ele percebia o medo nos olhos de Duarte, os esforços de Mendes para retomar o controle. Um juiz, mesmo algemado, ainda podia reunir provas. Depois de alguns minutos de tensão, Duarte se aproximou com um copo de papel contendo água. Seus movimentos eram rígidos, quase desajeitados. Aqui, murmurou, evitando o olhar de Elias, colocando a xícara no banco. Depois recuou, a voz um sussurro quase inaudível. Eles têm câmeras em todos os lugares, mas a do corredor dos fundos, o áudio está desligado. Está assim há meses. Ele pigarreou, corando, antes de se afastar rapidamente. Para Elias, aquele pequeno gesto era uma tábua de salvação, a prova de que nem todos no prédio eram cúmplices. Duarte lhe ofereceu informação crucial, um presente dado sob grande risco pessoal. Ainda havia decência. Enquanto isso, na Rua Carvalho, Sara enfrentava sua própria crise de consciência. O vídeo era claro, contundente, explosivo. Assistiu ao material inúmeras vezes, o estômago embrulhado entre medo e indignação. Miller morava a poucas ruas. Seus filhos estudavam na mesma escola que o dela. Envolver-se significava atrair problemas. O tipo de problema capaz de destruir a bolha pacífica do subúrbio. O marido implorou que ela apagasse o arquivo. Não é nossa briga, disse ele. Mas Sara não conseguia esquecer o olhar de Elias. A dignidade silenciosa, a força de uma arma não disparada pressionada contra sua cabeça. Pensou em seu próprio filho e no tipo de mundo em que queria que ele crescesse. Um mundo onde se desviava o olhar, ou onde se levantava. Com mãos trêmulas, ela discou para Eleanor Vance, procuradora-geral adjunta e repórter investigativa renomada. Sara contou rapidamente. Você não vai acreditar no que eu tenho em vídeo. Menos de 45 minutos depois da ligação de Elias, as portas da delegacia de Northwood se abriram. Não era toda a força do Ministério Público, mas a vanguarda.
Uma mulher impecavelmente vestida, corte de cabelo afiado, expressão capaz de cortar vidro, ladeada por 2 homens sérios em ternos escuros. Eu sou Eleanor Vance, procuradora-geral adjunta, anunciou ao sargento da recepção, a voz carregada de autoridade. Estou aqui em nome do juiz Elias Costa. Vocês têm 30 segundos para liberá-lo e fornecer uma cópia completa e não editada do relatório de prisão. O chefe Mendes saiu correndo de seu escritório, com a máscara de bravata falsa no rosto. Espere um minuto. Estamos conduzindo uma investigação, começou. Eleanor o interrompeu com um olhar fulminante que parecia sugar o ar da sala. Vocês têm um suspeito que agrediram e prenderam sem causa. Um suspeito que, por acaso, é juiz da Suprema Corte do Estado. Chefe Mendes, estão cometendo um crime federal. O tempo está passando. O queixo de Mendes se moveu em silêncio. Sua ilusão de poder havia se dissolvido. Ele olhou para Romero, que encolheu, rosto tomado por terror e descrença. Pegue as chaves! Gritou Mendes a Duarte. O policial quase correu, libertando Elias. O metal caiu de seus pulsos, deixando marcas vermelhas. Elias se levantou lentamente, esfregando a circulação de volta às mãos. Olhou para Eleanor, amiga e aliada de longa data, e deu um quase imperceptível aceno de gratidão. Juiz Costa, o senhor está ferido? Perguntou Eleanor. Apenas um lábio cortado. Respondeu Elias, voz uniforme, nada que não pudesse ser curado. Ele voltou seu olhar para Miller e Mendes. Pela primeira vez, eles viram todo o poder desprotegido nos olhos dele. Não era a raiva de uma vítima, mas o fogo frio e imparcial de um juiz. Mas os danos causados ao Estado de Direito exigiriam medidas maiores. Elias foi libertado, mas não inocentado. As falsas acusações ainda pairavam. Ao sair da delegacia, ele sabia. Aquele não era o fim, mas o começo. A batalha havia sido vencida. A guerra pela justiça estava apenas começando. Ele tinha aliados. Um jovem policial corajoso, uma vizinha com um vídeo e o peso do gabinete do procurador-geral. O caçador estava livre. Era hora de planejar a caçada. De volta à nova casa de Elias, um santuário de ordem e intelecto, estantes do chão ao teto, exibiam textos jurídicos encadernados em couro escuro, testemunhas de séculos de luta por justiça. O ar cheirava a papel antigo, madeira polida e café fresco. Menos de 2 horas após sua libertação, Elias estava atrás de uma grande mesa de mogno, não como vítima, mas como comandante em sua sala de guerra. O terno escuro substituía a camisa de seda amarrotada. O lábio cortado era apenas uma marca de determinação implacável. À sua frente, a equipe reunida às pressas. Eleanor Vance, no gabinete do procurador-geral, dedos voando pelo teclado do laptop, preparando intimações. Ao lado dela, Maria Vance, repórter investigativa e irmã mais nova de Eleanor, pronta para documentar e expor toda a rede de corrupção. O caderno de Maria estava repleto de anotações detalhadas da conversa apressada com Sara, a vizinha que havia gravado tudo. No canto da sala, calmo e observador, estava Marcus Cole, investigador particular contratado por Elias Costa em casos delicados. Ex-agente do FBI, Marcus tinha um talento raro para descobrir segredos que pareciam enterrados para sempre. Vamos começar, disse Elias, a voz baixa, calma e absolutamente autoritária. Maria, conte-nos o que você tem da testemunha. Maria se inclinou, olhos brilhando com uma mistura de excitação e seriedade. O nome dela é Sarah Miller, sem relação com o policial. Ela está apavorada, mas determinada. Gravou todo o incidente, desde a abordagem inicial de Miller, até o momento em que você foi forçado a entrar no carro. O áudio é claro. Captou os comentários do jardineiro, a exigência de identidade, tudo. E ela conseguiu uma foto nítida dele, pressionando a arma contra sua cabeça. Um vídeo assim, hoje, é ouro puro. Ela concordou em nos entregar o arquivo original. Marcos assentiu.
Vou proteger as imagens e fazer vários backups criptografados. Nenhum toque será permitido. Ótimo, disse Elias. Eleanor, qual é a situação oficial? O chefe Brody está tentando obstruir, respondeu Eleanor, a voz firme, carregada de impaciência. O relatório oficial alega que Miller respondeu a uma chamada suspeita que nunca ocorreu. Alegam que você se tornou beligerante, se recusou a se identificar e agrediu o policial durante a prisão. Uma completa invenção. Claro, concordou Elias. Mas eles estão se apegando a essa narrativa. Colocaram Miller em licença administrativa remunerada, o procedimento padrão para enterrar má conduta. Eles acreditam que podem superar esta tempestade. Elias ergueu os dedos pensativo. Eles acham que é minha palavra contra a deles. Não sabem sobre o vídeo, nem sobre o que mais vamos descobrir. Marcos, quero que inicie uma investigação completa sobre David Miller e Frank Brody. Não quero rumores, quero padrões. Registros financeiros, históricos de reclamações, processos judiciais, propriedades, cada esqueleto no armário deles. Marcos sorriu levemente. Eu vivo de esqueleto, juiz Costa. Vou encontrá-los. Não se trata apenas de Miller e Brody, continuou Elias, olhando ao redor da sala. Uma cultura como essa não existe sozinha. Quero saber quais autoridades municipais, promotores, juízes foram cúmplices. Não vamos apenas cortar a cabeça da cobra. Vamos destruir o ninho inteiro. Nas horas seguintes, o escritório de Elias se transformou em um verdadeiro quartel-general. Estratégias eram traçadas não para um julgamento imediato, mas para o desmantelamento sistemático da rede de corrupção. Eleanor lidaria com a pressão legal e as queixas de direitos civis. Maria cuidaria do lado jornalístico, mantendo o vídeo de Sarah em segredo até o momento certo. Marcos se tornaria o fantasma, movendo-se nos mundos físico e digital para coletar cada fio da rede corrupta. Elias comandava tudo com a precisão de um maestro, usando as mesmas habilidades que o levaram à Suprema Corte. Análise rigorosa, coleta metódica de evidências e um conhecimento profundo dos pontos de pressão do sistema. Não havia sede de vingança, apenas justiça fria e implacável. Marcos voltou, trazendo o arquivo de vídeo armazenado com segurança. Também tinha os primeiros resultados da investigação. Miller tem 12 queixas civis registradas nos últimos 10 anos, disse Marcos, exibindo o tablet. 9 por uso excessivo de força, 3 por discriminação racial. Todos os reclamantes eram negros ou latinos. Foram arquivadas pela corregedoria. Ele deslizou a tela para Brody. Ele é coproprietário de uma empresa de segurança privada com seu irmão. Recebeu contrato sem licitação da cidade para eventos. E há 3 anos, uma prova crucial em um caso de tráfico, envolvendo o filho de um doador rico da cidade, desapareceu do armário de evidências enquanto Brody estava de serviço. O caso foi arquivado. Elias ouviu, expressão sombria. A podridão era sistêmica. Sua própria prisão não fora uma anomalia. Era o procedimento padrão aplicado a quem ousava resistir. É isso que precisávamos, disse ele. Olhos frios como gelo. Agora, temos um ponto de partida. Miller não é apenas um policial racista. É o executor de um sistema corrupto. E ele está prestes a descobrir o que acontece quando se confunde um arquiteto da lei com apenas mais um tijolo na parede. O plano estava pronto. As peças em movimento. A armadilha prestes a ser armada para David Miller. Nos dias que se seguiram, Miller vivia uma estranha mistura de arrogância e ansiedade. Estar em licença remunerada parecia férias prolongadas. Brody garantia que tudo era apenas procedimento. Vamos revisar, Miller. Tudo será aprovado. Um tapinha nas costas. Uma identidade falsa não vai governar nossa cidade. Miller se agarrou a essa garantia como um homem se afogando a uma tábua. Repetiu a história oficial até quase acreditar. Ele era a vítima, agredido por um suspeito beligerante.
Contava a todos, esposa, amigos da polícia, qualquer um que escutasse. Ele era o herói que manteve a postura. Mas à noite, no silêncio, os olhos imperturbáveis de Elias o assombravam. A certeza silenciosa da voz de Elias sussurrava: você vai se arrepender disso pelo resto da sua vida. A ansiedade tornou Miller imprudente. Ele precisava retomar o controle, reafirmar o poder que lhe fora momentaneamente tirado. Havia também uma ponta solta que o atormentava. Os vizinhos, as testemunhas silenciosas. Alguém tinha visto tudo. Algo precisava ser feito. E Brody havia avisado Miller para garantir que todos estivessem alinhados. Ele decidiu fazer uma visita amistosa. A primeira parada foi na residência de Mr. Gable, executivo aposentado e zeloso com os padrões do bairro. Claro, Dave, disse Gable, parado na varanda. Vi tudo. O sujeito foi agressivo. Você fez o que devia. Bom trabalho mantendo nossa rua segura. A próxima parada foi a casa de Sarah Miller. Ele se lembrava dela pela janela, o rosto pálido e preocupado. Ela era o elo fraco. Com passos confiantes, Miller aproximou-se da entrada da garagem. Sua camisa polo apertava levemente sobre um corpo acostumado à intimidação. Pelo olho mágico, Sarah viu a figura familiar. O coração disparou. Ela acabara de falar com Maria Vance, que a preparara para esse momento. Se ele vier, haja assustada. Diga o que ele quer ouvir e aperte o botão. Maria tinha dado a ela um gravador disfarçado de chaveiro. Com a mão trêmula, Sarah apertou o botão e abriu a porta. Boa tarde, Sarah, disse Miller, sorriso exageradamente amistoso. Só queria ver como você estava depois de toda aquela confusão outro dia. Oi, policial Miller, respondeu Sarah, a voz trêmula convincente. Foi assustador. Eu sei, disse ele, carregando uma falsa empatia. Sinto muito que tenha presenciado isso. É por isso que estou aqui. Estou finalizando o relatório e queria seu depoimento. Você viu como ele estava, né? Agressivo, beligerante. Miller falava devagar, guiando cada resposta, transformando seu medo em concordância aparente. Acho que sim, gaguejou Sarah. Foi tão rápido. Eu só pensava no meu filho. Ele se apoiou no batente da porta, bloqueando a saída. Olha, eu entendo que você não queira se envolver, mas esse cara é um problema. Está tentando destruir minha carreira, minha vida, só por eu estar fazendo o meu trabalho. Tudo o que preciso é que diga ao meu chefe que ele resistiu, que causou o problema. Só isso. O gravador na mão de Sarah captava cada palavra, cada nuance da voz de Miller. Eu não sei, disse ela, olhando para o chão. Eu realmente não vi muita coisa. A fachada amigável de Miller começou a rachar. A voz baixou. Sarah, você mora aqui. Eu moro aqui. Somos vizinhos. Cuidamos uns dos outros. Não gostaria que algo acontecesse que deixasse você ou sua família desconfortáveis, certo? Um boletim de ocorrência que você não merece. Uma demora no atendimento se precisar do 190. As coisas podem complicar. A ameaça velada era clara, mas capturada em áudio cristalino. Ele é um mentiroso, Sarah, continuou Miller, sua arrogância misturada com prepotência. Ele acha que as regras não se aplicam a ele. Precisamos ensiná-los uma lição. Essa é a única linguagem que eles entendem. Mantemos o bairro seguro desse jeito. Sarah engoliu em seco, lágrimas surgindo e sussurrou. Certo, eu vou dizer o que você pediu. Só nos deixe em paz, por favor. Miller sorriu satisfeito, acreditando que havia extinguido o fogo, ignorando completamente que havia acabado de cair em uma armadilha meticulosamente planejada. Ele havia confessado sua própria culpa e a extensão da cultura corrupta do departamento. Assim que seu carro desapareceu na rua, Sarah fechou a porta e deslizou pelas costas até o chão. Tremia, mas não de medo, de adrenalina pelo que acabara de fazer. Desligou o gravador. A transmissão ao vivo já chegava a Marcus Cole, que ouviu tudo através de um fone seguro. Um sorriso lento e satisfeito se espalhou por seu rosto. Nós o pegamos, disse Marcus a Elias.
Ele admitiu intimidação, coerção e a existência de uma cultura corrupta. Está tudo gravado. Elias fechou os olhos por um instante, não aliviado, mas satisfeito. A arrogância de Miller, sua própria marca de intolerância, havia se tornado sua ruína. É hora, disse o juiz, abrindo os olhos. Maria, libere o vídeo. Elelanar, apresente a moção. Marcos, entregue a gravação ao FBI. Vamos derrubar o reino deles. A teia de corrupção, tão cuidadosamente construída, estava pronta para ser desfeita. Às 18 horas de terça-feira, a primeira explosão chegou. O veículo de notícias de Maria Vance publicou a manchete: vídeo chocante. Juiz da Suprema Corte é agredido e mantido sob mira de arma por policial de Northwood. O mundo assistia enquanto um homem distinto, negro, com camisa de seda impecável, era intimidado e ameaçado por um policial furioso, e agora a verdade não podia mais ser contida. Todos haviam visto a arma pressionada contra a têmpora, as provocações racistas, a prisão impiedosa e casual. O vídeo por si só já seria escandaloso, mas Maria Vance não parou por aí. O artigo continha depoimentos anônimos de policiais, revelando a cultura de medo sob o comando do chefe Brody. Ela detalhou as 12 reclamações anteriores contra o oficial Miller, mostrando-o como predador protegido pelo silêncio do departamento. E no final, a bomba. A vítima era ninguém menos que o juiz Samuel Thorne. A internet explodiu. Em menos de uma hora, o vídeo alcançou milhões de visualizações. A hashtag #IsJusticeForThorne se tornou tendência global. Redes nacionais, canais de notícias a cabo e mídia internacional replicaram a história. Northwood, outrora subúrbio tranquilo, virou epicentro de uma tempestade midiática. Brody e Miller assistiam incrédulos de um bar sujo no centro da cidade. O rosto de Brody ficou vermelho como lava ao ver o vídeo no celular. Uma simples dona de casa tinha uma câmera, murmurou ele, a voz tremendo. Miller sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele gaguejou tentando justificar. Não é possível provar, senhor, poderia ser qualquer um. Então a segunda parte da exposição caiu. Áudio exclusivo. Miller ameaçando uma testemunha, confessando a existência de uma cultura fora dos livros. O mundo ouviu sua voz clara, arrogante, confessando intimidação, obstrução e uma rede de corrupção cuidadosamente arquitetada para controlar o bairro. Não havia como negar. Cada palavra era condenatória. O telefone de Miller tocava sem parar, mas ele apenas encarava paralisado. As consequências políticas foram imediatas e devastadoras. O prefeito, que há anos ignorava os métodos de Brody, convocou uma coletiva em pânico, condenando a conduta de Miller e prometendo investigação completa e transparente. O governador exigiu publicamente a renúncia imediata de Brody. Elelanar Vance instigou o procurador-geral do Estado a solicitar uma investigação federal sobre o Departamento de Polícia de Northwood por violações sistemáticas de direitos civis. Na manhã seguinte, o ato final começou. Um comboio de SUVs pretos com placas do governo chegou a Northwood. Agentes do FBI, em coletes táticos com letras amarelas, invadiram a delegacia. Não estavam lá para investigar, estavam cumprindo mandados. Funcionários da prefeitura assistiam das janelas, enquanto caixas de arquivos, computadores e evidências eram retirados. Brody foi encontrado em seu escritório, tentando rasgar documentos. A porta foi arrancada com um chute. Frank Brody, você está preso por conspiração, obstrução da justiça e adulteração de testemunhas, anunciou o agente. Brody não resistiu. Enquanto era levado algemado, seus oficiais desviaram o olhar, ocupados tentando negociar sua própria salvação. Miller foi encontrado em casa fazendo as malas. A invasão foi rápida. Ele viu os coletes, as armas, os rostos sérios e a arrogância desapareceu, substituída por medo patético. Algema-se diante da esposa e filhos confusos. A caminhada da vergonha foi transmitida ao vivo.
Helicópteros sobrevoavam a cidade enquanto Brody e Miller eram colocados em veículos separados. O império de mentiras que haviam construído, poderoso e impenetrável, desmoronou em apenas 48 horas. Não foi a força de um exército que os derrubou, mas a dignidade silenciosa de um homem, a coragem de uma mulher com uma câmera e a precisão da lei. Samuel Thorne assistia à cobertura na televisão, sem euforia, sem alegria. Um peso profundo de justiça satisfeita se instalou. Pela primeira vez, o sistema funcionou. O câncer da corrupção havia sido exposto e estava sendo removido. O processo de cura do sistema poderia finalmente começar. Meses se passaram. A investigação federal destruiu o Departamento de Polícia de Northwood, resultando em dezenas de acusações e na reestruturação completa da força. Brody fez um acordo, testemunhando contra seus próprios oficiais e revelando décadas de corrupção sistêmica. Miller, arrogante até o fim, insistiu em julgamento. Foi rapidamente condenado por todas as acusações. Violações de direitos civis federais, suborno de testemunhas e perjúrio. Hoje, a cidade respira aliviada. E o juiz Samuel Thorne, silencioso guardião da justiça, continua sua missão, lembrando a todos que a lei, quando respeitada e aplicada, é mais poderosa do que qualquer império de mentiras. Foi a sua sentença. Miller estava diante do tribunal, vestindo um macacão laranja mal ajustado, contraste gritante com o uniforme impecável que usava com tanto orgulho. Perdera peso. O rosto estava abatido, os olhos fundos, um homem quebrado. Ele encarava suas mãos algemadas, aguardando a entrada do juiz, o momento de ouvir seu destino. A voz do oficial de justiça ecoou. Todos em pé. A multidão se levantou. A porta se abriu, e a figura de longas vestes negras entrou, sentando-se no banco elevado. Miller ergueu os olhos e sentiu o mundo inclinar-se. Seu coração disparou, a respiração presa. Não podia ser, mas era. Sentado ali, olhando para ele com autoridade pura, sem raiva ou malícia, estava o juiz Samuel Thorne. Um suspiro percorreu a sala. Maria Vance, na fileira da imprensa, rabiscava furiosamente em seu caderno. A reviravolta que ninguém esperava. Devido à notoriedade do caso, o Tribunal Supremo do Estado designara um de seus membros para presidir a sentença, garantindo imparcialidade total. Thorne foi escolhido. O advogado de Miller levantou-se, gaguejando sobre conflito de interesses, parcialidade e impossibilidade de um julgamento justo. Thorne ergueu a mão e o silêncio caiu novamente. Objeção anotada e rejeitada. Disse, voz calma e ressonante. Este tribunal não busca vingança, busca justiça. Minha experiência pessoal não fundamenta esta sentença. O veredicto do júri, baseado em provas irrefutáveis, é o que guia este tribunal. Meu dever é defender a lei, um dever que jurei cumprir e que o réu traiu grotescamente. Thorne olhou para Miller, que encolheu-se, sentindo cada palavra como um golpe. Senhor... Miller, você invadiu meu gramado, um pedaço desta nação que me pertence tanto quanto a você, e me julgou. Julgou-me com base na cor da minha pele e na textura da minha camisa. Não viu um cidadão, viu um estereótipo. Não viu um homem, viu uma ameaça à sua ordem imaginária. Ele fez uma pausa, deixando a verdade penetrar. Você recebeu um distintivo e uma arma, símbolos de confiança pública e responsabilidade imensa, mas usou esse poder para intimidar, assediar e aterrorizar. Acreditou que sua autoridade era lei. Esse foi seu erro mais grave. Um agente da lei nunca é a lei. Ele é seu servidor, o mais humilde dos servidores. Thorne inclinou-se levemente. Suas ações não foram um acidente isolado. As evidências mostram um padrão claro de abuso e desprezo pelas pessoas que você jurou proteger. Você envenenou a confiança entre a comunidade e a polícia. Tornou-se aquilo que dizia combater. Miller soluçava.
O valentão arrogante substituído por um homem aterrorizado diante das consequências de seu ódio. Você não agrediu apenas um homem naquele dia, Sr. Miller, continuou Thorne, elevando a voz. Agrediu os princípios sobre os quais esta nação foi fundada. Apontou uma arma contra a ideia de que todos somos iguais, de que somos uma nação de leis, não de homens. Para isso, a sentença deve ser severa. O juiz olhou para os papéis à sua frente, depois de volta para Miller. David Miller, por seus crimes contra o povo deste estado e contra a Constituição que jurou defender, este tribunal o condena à pena máxima, 15 anos em uma penitenciária federal. O som do martelo ecoou, definitivo, absoluto, justiça cumprida, equilíbrio restaurado. Meses depois, em um sábado ensolarado, Samuel Thorne estava em seu quintal. O bordo japonês florescia, folhas cor de vinho contrastando com o gramado verde. Vestia uma camisa de seda azul escura, bordada com tessuros prateados, segurando uma caneca de café. A rua estava silenciosa, não pelo medo, mas pela paz. A senhora Gable havia vendido sua casa. Uma família jovem e diversa se mudava. Sarah acenou de sua varanda. Samuel retribuiu com um sorriso genuíno. Seus filhos brincavam juntos na tarde tranquila. Ele fora testado como homem e como símbolo da lei. Aprendera que a luta pela justiça não está apenas nos grandes pronunciamentos, mas nos pequenos atos de coragem. Um vizinho gravando, uma mulher tomando um risco, alguém se recusando a abaixar a cabeça diante da tirania. A lei não era apenas livros na estante, era viva, tão forte quanto a coragem de quem a defende, imperfeita, frágil, mas naquele dia, curvada em direção à justiça. Samuel tomou um gole de café, observando a rua tranquila, sua rua, não como um conquistador, mas como um homem finalmente em casa.